Três reforços que o Goiás precisa pensar em contratar antes do começo da Série B para mudar a cara. Já até mesmo nesse campeonato goiano. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre algumas contratações que eu julgo ainda necessário para o Goiás e não para só não ficar naquela coisa, precisa de um outro atacante, talvez de um lateral, enfim, vamos para os nomes, tá? Algumas sugestões que eu faria para esta temporada no Verdão também. Alguns jogadores que já foram procurados no passado, como por exemplo o Nicão. Qual era o seu salário no último contrato lá no São Paulo, no Atlético Paranaense também. Jogador que pode fazer uma função tanto como um ponta direito, como também um camisa 10, né, um meia central. E quais as posições que, no meu entendimento, analisando tantos jogos já do Campeonato Goiano, e ainda assim, algumas que ficaram faltando antes do início da Série B, até porque o Goiás ainda tem um cascalho, pode não ser uma fortuna, mas ainda dá para fazer um investimento pesado antes do início da segunda divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira também o link da Bueno Tênis Club para você que quer começar um novo esporte nessa temporada de 2025, localizado no setor Bueno, ali pertinho do Vaca Brava. Tanto tênis quanto também beach tênis, pickleball você encontra com a Bueno Tênis Club. Agende o seu horário de acordo com a sua rotina, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a seguinte temática, as contratações do Goiás e o que eu vejo como necessário, olhando antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro, fazendo uma ponderação. Eu acho que o Goiás conseguiu sim formular um elenco interessante nesse início de temporada. Não é um time ruim, não é um elenco com tantas apostas, como a gente já viu, por exemplo, no ano passado, mas, acabei esquecendo de ligar as luzes aqui, fica muito pior, agora sim, mas é ainda um Goiás que tem algumas lacunas dentro do seu plantel, Goiás que ainda pode fazer alguns investimentos até o início da Série B. Não foi aquele Goiás que utilizou do seguinte discurso, o dinheiro da CBF, o dinheiro da transmissão, né, da Globo, enfim, da Série B, ela só chega depois dos estaduais, então vamos esperar para contratar os principais reforços, já com a Série B batendo na porta. Não foi isso que aconteceu. O Goiás já conseguiu sim contratar jogadores competitivos para o seu elenco, sendo, por exemplo, o Wesley Garcia, o Facundo Barceló, quem mais? O Arthur Caí, que estava jogando a Série A, o Edson Carioca também, o Juninho, manteve o Rafael Gava, enfim, é um time do Goiás sim interessante, ainda mais em comparação com as últimas temporadas em início de estadual. Só que ainda tem algumas lacunas. E para mim, qual seriam elas, tá? Se fosse o dinheiro infinito, claro, né? Eu buscaria até mesmo uns 5 jogadores para o Goiás. Um lateral direito reserva, um lateral esquerdo também reserva, para ser ali uma sombra ao Lucas Lovatti, tá? Ainda traria mais um camisa 10 de peso, um camisa 9 de peso também para disputar com o Facundo Barceló e mais um ponta, né? Um ponta de preferência pelo lado direito do campo, para deixar ali um ataque com o Wesley Garcia um titular, os outros para disputar a posição e tendo este outro ponta também caro para a disputa de posição, né? Sendo um titular e tendo outras opções para o Jair Ventura. Mas eu sei como o dinheiro não é infinito, eu prefiro que o Goiás traga 2 jogadores destaques, por exemplo, jogadores caros, acima de 100, 150 mil reais mensais, do que contratar 5 de 50 mil. Tá? Então, analisando as necessidades de hoje, eu acho que o principal para o Goiás é reforçar o seu comando de ataque. Um camisa 10 experiente, o Vitinho não é esse jogador ainda, tá bom? Pode ser uma boa opção na composição do elenco, mas não é a solução. Camisa 10 experiente, um ponta pelo lado direito do campo e também mais um centroavante para disputar com o Facundo Barceló. Tá? Se desse, eu traria outros laterais, porque eu tenho dúvidas se o Douglas Teixeira vai ser um reserva confiável durante a Série B e se o Diego Cate vai receber as chances necessárias para amadurecer já nesse campeonato goiano. Tá? Então vamos lá então para os nomes. O primeiro deles, que eu faria já essa sugestão para o Goiás contratar, é o Romarinho, atleta de 30 anos de idade, teve uma lesão, o Romarinho já foi procurado pelo Goiás, tá? Pelo menos 2 vezes, lá em 2022 e 2023. Houve um interesse do Goiás, a questão que acabou esbarrando na parte financeira. O Fortaleza, inclusive, topava emprestar o jogador naquela Série A de 2023. O Sport contratou o atleta em reta final de contrato. Ele tem vínculo no Sport até o final da temporada de 2026. Tem 30 anos, acabou se lesionando na última Série B, mas neste campeonato pernambucano já voltou e foi titular em um jogo, né, que fez até agora na primeira divisão do estadual. Aqui está o mapa dele de movimentação na Série B, começou bem, 9 jogos, sendo 7 deles na condição de titular, mas teve uma grave lesão
e acabou desfalcando o clube até o final da segunda. Eu gosto do Romarinho, para mim é um jogador que tem sim essa característica de um drible curto, de uma velocidade e joga principalmente pelo lado direito. Aqui nesse mapa pelo Sport, ele jogou mais pela esquerda. Na Série A, pelo Fortaleza, por exemplo, já teve mapas mais preenchidos por outros lados. Tá? Que, por exemplo, na temporada de 2021, 2022 também, como ele é destro e tem esse bom drible curto, o Romarinho tem essa característica também de tentar um drible e partir para dentro da grande área para buscar uma finalização. Já teve temporadas assim mais artilheiras, como por exemplo lá no Fortaleza, 6 gols, 4 assistências em 47 jogos. Não é um jogador assim de tirar o chapéu, nossa, que craque, não é um Araújo, não. Mas, em comparação hoje com o Goiás, que as opções até aqui, eu até penso que elas são boas em teoria para a Série B, só que na prática ainda não está dando certo. O Arthur Caíque e o Edson Carioca, tendo o Wesley Garcia e o Zé Hugo. No papel, é o suficiente de jogadores pelas beiradas, mas na prática eu tenho um receio de ainda não funcionar e o Goiás precisar buscar outro jogador no mercado, ficaria sendo essa sugestão do Romário. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vem comigo conhecer 3 esportes de raquete em um único dia. Para começar, nós vamos fazer tênis na quadra de piso duro, uma ótima opção para alunos iniciantes do zero. As regras são as mesmas, porém a dificuldade diminui, pois a quadra é menor. Agora a gente vai para o saibro, um tipo de piso que pode ser jogado o tênis. Vem comigo! Tem também o queridinho do momento, o beach tênis. Fácil de jogar e ótimo para fazer novas amizades. E para finalizar, o pickleball, que está conquistando o mundo inteiro e é o mais divertido e fácil de jogar. Também já chegou aqui na Bueno. Quer viver mais aprendendo um esporte de raquete? Entre em contato com a gente e vem para Bueno. O link da Bueno Tênis Club logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo para você começar um novo esporte ainda nessa temporada de 2025, localizado na Avenida T15 no setor Bueno. Agende a sua aula, combinado? Outro jogador também procurado pelo Goiás na temporada de 2022 e 2023, que hoje está livre no mercado, é o meia atacante Nicão. O Nicão ele seria uma sugestão tanto de um meia central quanto também de um ponta direita. Olha aqui o mapa de movimentação do Nicão na Série A do ano passado pelo Atlético Paranaense, jogando principalmente pela beirada. Aquele jogador também com a mesma característica. Traz para dentro, busca uma finalização na entrada da grande área. A grande diferença é que, diferentemente de outros pontas, o Nicão ele tem uma batida na bola de um camisa 10, seja para encontrar um companheiro bem posicionado, essa visão de jogo, e também para uma finalização bem colocada. Quantos gols o Nicão já não fez assim, né, na Arena da Baixada? Aquela bola que o lateral esquerdo vai meio afoito, o Nicão traz essa bola rapidamente para a esquerda e bate colocado na bochecha da rede. Os outros mapas também de movimentação pelo Cruzeiro, na temporada de 2023, 2022 também, vestindo a camisa do São Paulo, é sempre um jogador que atua por ali, mas também faz essa função caindo como um meia central. O Nicão, o salário dele no São Paulo era mais ou menos de 450 mil, o Cruzeiro pagava mais ou menos a metade disso, não seria um valor tão caro, por exemplo, para o Goiás. A grande questão é que mesmo ele estando livre, não tem outro clube para pagar metade, por exemplo, desse salário. Então o Goiás teria que chegar num acordo com um salário mais alto. Mas, para mim, é muito importante o Goiás tentar uma contratação de um jogador assim, mais caro para a Série B. Por quê? Mas é muito caro, 300, 400 mil reais num jogador. Mas ficar na Série B é muito pior, tá? E o Goiás tem essa condição. Por que eu digo isso? O elenco do Goiás é bom? É sim, tem bons investimentos. Só que ainda não dá para dizer que o Goiás estourou a boca do balão com a montagem do seu elenco. Ele conseguiu encontrar boas opções dentro do mercado brasileiro. Mas, em exceção ao Wesley Garcia, não houve a necessidade de compensação financeira para contratação. Não tem jogadores no Goiás que recebem 150, 200 mil reais mensais. Então acho que dá para pensar numa cereja do bolo, principalmente nessa função de um camisa 10. Mas eu vejo ainda a necessidade de outro ponto e de um centroavante reserva
para disputar a posição, claro, com o Facundo Barceló. A minha sugestão seria de outro uruguaio. O Mauro Mendes ficou muito próximo do Goiás. O Goiás ofereceu um salário de quase 200 mil no ano passado. O jogador recebe mais ou menos 90 mil reais mensais no Estudiantes. Gostou demais da proposta. A questão é que o Estudiantes pediu um empréstimo, né? Com a compensação financeira do Goiás de 5 milhões de reais somente na Série B. Acho que não faria muito sentido. E o contrato dele lá no Estudiantes vai até junho agora de 2025. O jogador que teve uma grave lesão, só que já está voltando. A lesão dele aconteceu ainda no mês de julho. Inclusive o uruguaio que estava acertado com o Coritiba para a Série B do Brasileiro. Então penso que para dar uma mudada na cara do Goiás nessa temporada, seria necessário algumas contratações. Eu sei que não dá para trazer todos eles, financeiramente falando, as indicações que eu trouxe aqui, elas são inviáveis, pensando nos 3 de uma vez só, mas eu acho que o Goiás, principalmente nessa função de um 10, o Nicão para mim seria uma excelente coringa, né? Um excelente coringa, seja pelas beiradas, seja como um camisa 10, e é um jogador que para mim deitaria e rolava na Série B do Brasileiro. Pode deixar sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e conferir o link também da Bueno Tênis Club, logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, tanto para adultos quanto também para crianças, um novo esporte para você neste ano que se inicia, o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!